Olá, sou eu, Paneira Diniz, do blog Sapor e Divino, em mais um vídeo da nossa série Inside Wine. E nesse vídeo você vai saber como se faz o espumante com o método Charmat-Martinotti. No vídeo anterior eu falei sobre o método clássico, então é importante que você depois dê uma olhadinha lá para poder entender no total qual é a diferença entre o método clássico e também entre o método Charmat-Martinotti. O que acontece é que primeiro se faz um vinho de base, depois esse vinho é transportado para tanques de aço chamado autoclave, ali a gente coloca as leveduras e aí ele vai ficar fermentando de alguns dias até algumas semanas. Quanto mais tempo o vinho espumante fica ali fermentando, maior vai ser a qualidade dele. A gente tem uma curiosidade sobre o método, que ele foi inventado por um italiano, Martinotti, ele que teve essa ideia de fazer essa segunda fermentação em tanques de aço, mas quem fez a patente do autoclave foi Eugène Charmat, um engenheiro francês. Então tem uma certa rixa entre França e Itália com relação a esse método Charmat. Bem, depois que ele ficou lá por algumas semanas, o próximo passo é você engarrafar esse nosso vinho espumante. É tudo feito de forma isobárica para que a gente não perca a concentração de gás carbônico. Ele é engarrafado e pode ficar algum tempinho lá também para afinar, para envelhecer antes de entrar no mercado. A gente consegue perceber a grande diferença do método clássico, que é um método muito mais complexo. Como eu falei para você, dá uma olhadinha depois lá no vídeo do método clássico para você entender. Esse espumante, com o método Charmat, nasce exatamente com o objetivo de acelerar a produção dos vinhos espumantes, que é um processo anterior, o método clássico era um processo muito longo e muito custoso também. Daí a gente consegue entender a diferença de preço. Às vezes quando você vai comprar o seu vinho, você vê que um método clássico ele é muito mais caro que um método Charmat. Outra característica dos vinhos feitos com o método Charmat é que a gente usa aquelas uvas mais aromáticas, como por exemplo a moscatel, a lambrusco e também a glera. A glera é a uva que faz o prosecco. Então a partir de agora você já sabe que o prosecco é feito com o método Charmat. E eu termino aqui o vídeo de hoje. Não esquece de ver o outro vídeo lá sobre o método clássico para você entender exatamente essa diferença, a questão do preço, a questão da mão de obra. E como eu sempre digo, o vinho é a bebida mais democrática que eu conheço. Tem gosto para tudo e para todos. Então a gente tem que conhecer os espumantes do método clássico, os espumantes do método Charmat e entender a qualidade do vinho. Então eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E a nossa tag é Inside Wine, Sapor e Divino. A gente se vê em breve. Tchau!